Olá, queridos drameiros! drameiros! Gente, hoje trouxemos treta. Fofoca! Porque tá tendo um vucu-vucu muito grande. E a gente é curiosa. Na verdade, eu sou muito curiosa. A Carol é inteirada. Então, uma curiosa ou uma inteirada, vamos compartilhar essa informação. Eu acho que é sobre isso. Então, eu estou querendo saber, Carol, o que está acontecendo na Coreia? A atriz de My Name e de Nevertheless, a Han So-hye, supostamente foi pivô de uma separação que tá causando o maior bafafá na Coreia. Então, vamos falar um pouquinho sobre a Han So-hye. Ela é conhecida como a rainha das controvérsias na Coreia, basicamente. Porque desde o começo da carreira dela, ela já vem causando, sabe? Antes de ela debutar, ela tinha fotos de com tatuagens, fotos fumando. Gosto. E isso não é muito bem visto na sociedade, sabe? Quando as coreanas, as atrizes, supostamente devem ser boas moças, que não fumam, que não têm Do lar, tatuagens. recatadas, fofas, delicadas. Exatamente. Então, ela vai pro outro lado da situação. E assim, Eu gosto ela não disso. se importa muito com a opinião alheia, de certa forma. Tanto é que, assim, quando fizeram todo esse bafafá sobre as fotos dela, ela disse que não se arrepende de nada que ela fez no passado, que, na verdade, ela... Isso tudo fez dela quem ela é hoje. Então, assim... Justo. Acho justo. E outra, que ela jogou uma bomba que eu achei maravilhosa, foi... Se fosse um homem com esse tipo de foto, vocês estariam repudiando tanto? Exatamente. E se eu fosse um homem, Taylor Swift já falou, já mandou a carta e é mais que certo. É sobre isso. Mas vamos pra treta atual dela. Recentemente, uma japonesa que estava de férias no Havaí, ela postou uma foto com um comentário comentando sobre um possível relacionamento entre os dois atores coreanos. E aí, ela não falou nomes específicos, ela apenas colocou o hashtag Reply1988, hashtag Nevertheless. Ou seja, e ela disse que eles estavam flertando num hotel, na piscina do hotel. E, bom, quem seria esse cara? Esse cara é Ryu Jong-yeol. E por que essa treta tá causando todo esse alvoroço? Vamos lá. Esse cara namorava com a Hyeri, que fez esse dorama chamado Reply 1988. Eles fizeram esse dorama juntos. E aí, depois de um tempo, começaram a namorar e tudo mais. E eles namoraram por mais ou menos uns 7 anos. Eles terminaram em novembro de 2023. Agora, recente. Uns 4 meses atrás. E acontece que 2 dias depois de eles terem terminado, a Han So-hye foi vista em uma exposição desse cara. Então, assim, dizem que eles se conheceram nessa exposição. E desde então eles mantiveram contato como amigos, se conhecendo melhor e tudo mais. Mas então ele já tinha terminado com a outra? Em teoria, sim, quando eles se conheceram. Se eles se conheceram naquele momento. Exatamente, essa que é a questão. Só que a Hyeri, ela ainda estava se recuperando do fim do relacionamento, porque eles namoraram por 7 anos. E, tipo assim, já se fofocava sobre um possível casamento entre os dois. Só que, do nada, veio o término. Então, todo mundo ficou em choque, inclusive ela. Eu acho que ela ainda não tinha aprendido a lidar. Ela falou que estava tentando lidar com os sentimentos dela, tentando se encontrar como uma nova pessoa, porque, querendo ou não, um relacionamento de 7 anos influencia muito na sua vida, né? No seu dia a dia e tudo. Sim, sim. Depois que essa mulher japonesa comentou sobre o que estava acontecendo e começou esse bafafá sobre um possível relacionamento, a Hyeri não aguentou e postou uma paisagem que lembrava coqueiros, lembrava Havaí, que tal? E escrito apenas engraçado. E aí, a gente fica pensando, o que será que ela quis dizer com isso, não é mesmo? A Han So-hye, ela não deixou barato, não. Ela foi e postou a foto de um cachorrinho segurando uma faca, porque ela não é de aguentar
ela não é de aguentar calada, ela postou um cachorrinho segurando uma faca, escrito simplesmente: eu não gosto de pessoas que têm amante e nem dou a eles espaço, interesse ou estabeleço relacionamento sob disfarce de amizade. E nem me intrometo no relacionamento das pessoas. Aí ela se refere a um programa de namoro famoso na Coreia que chama Exchange. Ou também Transit Love. Onde os casais que terminam, eles se reúnem com outros casais e passam tempo juntos pra decidir se eles vão ficar juntos ou se eles vão voltar com ex, alguma coisa assim. Trocar de casais. Meu Deus. E ela diz que gosta de programas como esse, mas eles não fazem parte da sua vida. E pra finalizar com chave de ouro, ela completa com: também acho engraçado. Ou seja, ela quis devolver a treta. Enfim, isso foi um caos. E nesse meio tempo, a empresa dos dois atores falou que eles não estavam namorando e que o cara tava lá só pra fazer uma sessão de fotos, que era coisa de trabalho, para as pessoas não ficarem se envolvendo na vida pessoal dele. Já a empresa dela falou que ela tava só a viagem de férias com as amigas dela depois de muito tempo, sem tirar férias. E, enfim, depois virou amigos. E aí, no final das contas, depois de todo esse bafafá, a Hanso resolveu se posicionar e contou no blog dela que eles realmente estavam namorando e que escreveu toda uma carta enorme sobre o que estava acontecendo. Ela pediu desculpa pra Hyeri sobre o post que ela fez, que ela falou que foi idiota, tipo assim, impensado, sabe? Foi no calor do momento e que foi infantil, enfim. Ela primeiro de tudo, pediu desculpa, o que me vem à cabeça é: ainda existe postar no blog? Isso me chocou um pouco. Mas então ela pediu desculpa até. Gente. Mas ela também queria que as pessoas parassem de comentar sobre ela ser uma destruidora de lares, de comparar ela com o dorama que ela fez, O Mundo dos Casados, onde ela fez a amante. Ela não queria que ela... Gente, esse povo não entende o que é real, o que é fic. Pelo amor de Deus, ela fez um personagem, ela não é uma amante no dorama. Pois é. Não é assim, a vida não é assim que funciona os doramas. Mas sabe? Eu acho que, na verdade, a gente devia falar sobre o cara e não sobre elas. Porque, assim, ele que tava num relacionamento, não ela, pra começar. Anterior, né? Pois é. E aí, 2 dias depois, ele conheceu a outra. Tá, beleza, se for essa história, né? Claro. 2 dias depois ele conheceu a outra. Se ele começou a se relacionar depois que ele terminou, beleza. Se ele começou a se relacionar antes de ter terminado, a consciência era dele, né? Tipo assim. Exatamente. A culpa não é da mina, entendeu? Nenhuma das duas. Elas estão se exaltando? Estão, mas, tipo, se for pra alguém ter errado, vai ser o cara. Eu nem sei se eles ter errado, porque teoricamente eles já tinham terminado. Então não vejo problema também nisso. Uma tá muito emocionada com o término, tá, e ela pode chorar o que ela quiser, ela tá no direito dela. Mas ele também tava no direito dele de partir pra frente. Pois é. Eu não sei, gente. Me parece que ele não tava tão apaixonada assim pela outra. Parece que a Hanso Hae e o Hyun Jun lá, eles vão fazer um dorama juntos, em breve. Não! Então sim, nós vamos ver esse círculo pegar fogo mais um pouquinho. Não, eu não quero ver isso. Na verdade, eu não quero ver isso. Eu quero. Eu super quero. Gente, mas coitado, não, mas eu vou... Calma, mas eles estão sendo cotados pra esse dorama. Não sei se ainda se já foi confirmado que eles vão fazer juntos ou não, mas... Na Coreia existe sim a má publicidade. No resto do mundo, tudo é publicidade. Não importa se é mal ou é boa. Na Coreia, não. Na Coreia existe sim má publicidade. E aí faz com que as pessoas não assistam um dorama. Só por conta de uma treta dessa. Então, não acho que isso vai pra frente, não. Não acredito nisso. Mas se for, eu vou assistir. Veremos. E agora eu acho que eu preciso também contribuir. Não com essa fofoca, com outra fofoca que eu achei simplesmente... O cúmulo da canalice e ainda por cima mexeu com doramas. Então, eu acho que eu precisava trazer. Gente, eu não sei se vocês sabem que tá começando a lançar agora
Queen of Tears. Daqui a pouco vai entrar na Netflix, mas já temos 2 episódios online. Nesses 2 episódios, o pessoal tava falando que existem muitas semelhanças com uma história real que aconteceu. O quê? Quero saber. Conte-me Exatamente. tudo. Envolvendo nada mais, nada menos que a família da Samsung, que é basicamente A elite da o Coreia. conglomerado. Porque se você vive na Coreia, você vai lidar com a Samsung. Lá é um conglomerado de tudo que você puder pensar. Não é só celular que é por aqui. É construção, é ferramenta, tudo. Hotéis. Não, a Samsung mexe com tudo, gente. Então, eles são bem poderosos por lá. Nisso... Não, antes disso, vamos falar sobre o dorama, que é por onde a gente começa por aqui. Uma herdeira desse maior conglomerado da Coreia, não é a Samsung no caso, existe um outro nome, mas essa herdeira que entra na empresa sem falar que é herdeira, conhece um cara lá dentro, um advogado no caso, e esse advogado, ela começa um romance com ele, ela acaba se apaixonando pelo cara, os dois se apaixonam, casam. Ele de uma família muito, muito pobre. Tipo, não é muito, muito pobre, mas uma família classe média baixa. Povão, todo mundo, fazendeiros. E enquanto ela, elite da elite. E o casamento tem muitos problemas por conta disso. Primeiramente, a família não é muito a favor e coisa e tal. Ele não consegue... Tem muitos problemas de assimilar esse novo ambiente e como ele é tratado lá dentro, bem menosprezado. E no final, ele acaba querendo o divórcio. E ao mesmo tempo que ela descobre que ela tem uma doença. No final, não. No primeiro episódio, né? Não, exatamente. Tipo assim, depois de todo esse romance mal sucedido, acaba. Ela descobre que ela tem uma doença. E aí agora? E aí esse casamento? E aí esse romance? Onde fica? É provavelmente um romance que vai acabar bem, se Deus quiser, a gente torce para. Mas dizem que a história em que isso é baseado não teve um final tão feliz assim. Na verdade, um final bem pesadelo. Na verdade, tipo assim, quando a gente fala da Samsung, teoricamente é uma empresa familiar que foi fundada há 2 gerações. Essa é a 3ª geração de donos, assim, dessa empresa. E o pai, na geração anterior, ele teve 4 filhos. Desses 4 filhos, ele tinha uma preferida. Ele tinha a filhinha do papai, que era a mais linda, que era a mais inteligente, que era a que ele levava para todo lugar. A preferida. Famigerada princesinha da Samsung, né? A princesinha da Samsung, real. Isso, na verdade, era como ela era chamada, sendo que existiam 2 outras meninas. Mas não, ela era a princesinha da Samsung. Mas aí tá. Ela sempre foi muito inteligente. Começou por baixo na empresa. Da mesma forma do dorama, ela também entrou na empresa sem falar quem era ela. Quem que ela era, que era filha do chefe de todo mundo ali. Ela entrou por baixo e tal. Só que aí na história real, ela, depois de ter crescido bastante, eu acho que ela ficou uns 5, 6 anos ali, o pai falou pra ela, não, você está ok, te dou os parabéns, agora eu vou te apresentar pra todo mundo. Quando ele apresenta ela pra todo mundo, o pai se preocupa pela segurança da filha e contrata seguranças pra ela. Aí veio a coisa. Seria um Ji Chang-wook da vida? Não. Ô, tristeza. Entre esses seguranças estava que no final vamos descobrir, o boy lixo. Que no começo achavam ser um senhor Cinderelo. Ela começou a ter um romance com esse guarda, com a segurança dela. Então, quando ela decidiu que ela ia ter esse romance, que ela ia... eu vou casar com esse cara. Sim, eu vou casar com esse cara. Vou comunicar pra todo mundo. Então, ela falou com a família dela, que não ficou feliz nada com essa história, mas ela sempre foi muito decidida. Então, quando o pai dela falou que não, ela falou que sim, eu vou. Você que se adapte à situação, porque eu sei do meu potencial, eu faço o que eu quiser da minha vida. Ela fez. Então, quem depois de alguns né? anos... Quem pode, pode.
Depois de alguns anos, a família teve que aceitar e eles casaram. Era pra ser um final feliz, era pra ser um conto de fadas. Só que não. Porque o cara, ele não era o Kim So-hyun assim, não. Não era. Mas independente. O importante mesmo é que ele não era muito inteligente. Ele só tinha feito ensino médio e nunca tinha ido muito bem na escola e coisa e tal. Mas isso não era aceitável pra essa família. Então, eles mandaram ele para os Estados Unidos para estudar, para tirar um MBA. Só que isso também não deu certo, porque ele não era um bom estudante. Ele não queria aquilo, ele não estava preparado para aquilo. Então, ele estava extremamente feliz naquele lugar. Não estava dando certo para ninguém aquilo ali. Fora toda a pressão familiar também que deve ter rolado, né? Teve muita pressão, exatamente. Mas aí, depois de um tempo, percebeu que isso dele estar estudando fora não estava dando certo. Ela traz ele de volta pra Coreia pra tentar trabalhar, de fato, na Samsung e ver se ali dentro ele consegue crescer. E outra coisa, ele nem começou de baixo como ela. Não, ele já entrou como vice-presidente de não sei que onde. Tipo assim, de um setor assim, da Samsung, então ele começou com poder. Só que ele não entendeu que esse poder não era equiparável à habilidade dele. Então ele tentava adaptar onde ele não devia, porque ele não tinha como ele. No meio dessa frustração toda, ele começou a trair ela, entendeu? Com pessoas, ia beber. E não somente isso, começou a bater na própria mulher. Sim. Ele começou a ter violências domésticas nisso tudo, depois foi descoberto. Parece que até enquanto ela estava grávida, ele bateu nela e absurdos, né? Pelo amor de Deus. Nossa, que idiota. Como cair mais baixo? Sim, tem como cair mais baixo. Porque o boy é lixo real oficial. O ápice disso tudo foi quando uma ex-atriz de Boys Over Flowers, que ela tirou a própria vida, e na carta dela, quando ela se despede, né, dando seus justificativas, ela explica que ela era usada na indústria e que ela era moeda de troca ali dentro e cita o nome desse cara, entre vários outros, mas cita o nome desse cara. Então, sério, sem condição. Ser citado nessa... Não, e outra coisa, não só isso, parece que houveram muitas ligações entre os dois nessa semana. Então, tipo assim, gente, colocar o dedinho mindinho nessa história já era o suficiente pra, tipo assim, ter certeza que essa pessoa não valia nada. O ar que ela respira. Aí, finalmente, ela pede o divórcio do cara e começa outra briga judicial por bens, obviamente. Felizmente, o menino, o filho dos dois, direto, a mulher já consegue a guarda dele, então menos um problema. Mas aí, divisão de bens. Ele pediu absurdos, obviamente. Ele queria milhões, bilhões, coisa e tal. Ele queria muito, muito, muito dinheiro, porque ela realmente tinha muito, muito, muito dinheiro. Só que é aí que vem a coisa legal da justiça. Parece que por lá eles têm uma divisão de bens relativo ao que a pessoa contribuiu. Ele não contribuiu muito, não. Então... Pequenas moedinhas que ele deixou pelo caminho. Pois é. Então, no final dos bilhões que ela tinha no nome, ele conseguiu só 6 milhões de dólares. E ele não ficou nada feliz com isso. Mas, comparado com o que ela deve ter... Gente, por favor, né? Mas ele não estava feliz com esses 6 milhões. Então, ele fez birra, queria mais, entrou na justiça pedindo mais e coisa e tal. Gente, ele até tentou difamar a mulher. Tentou difamar, conseguiu uma enfermeira para falar que ela era viciada em drogas, ia pro hospital conseguir drogas. Um absurdo. Ela logo conseguiu desmentir, provar que coisa nenhuma, que ela foi pro hospital por conta de uma cirurgia que ela precisava. E, gente, palhaçada. Boy lixo real oficial, o maior exemplo. E agora, com relação ao dorama, alguns pontos que realmente eu percebi que existem inspirações nessa história.
É toda a questão dele encontrar ela né, na empresa. E também tem a questão dela entrar na empresa sem falar que era a Toda-Poderosa, a filhinha do papai. E também foi curioso, eu também achei muito curioso que no meio do dorama eles também comentam que a família quer sim que o genro vá estudar fora nos Estados Unidos para conseguir o MBA. Eu achei muito curioso, porque isso realmente aconteceu na vida real. No dorama só é um desejo da família. Provavelmente não vai acontecer. Mas, enfim, eu acho que é por aí que para as semelhanças. E a questão do divórcio, né? Que no dorama é um desejo e na vida real é uma necessidade. Não, eu acho que os doramas acontecem baseado em histórias que você ouve falar. Essa foi uma situação que me provou, né? Ser um dorama tão famoso baseado numa história tão famosa. Especulações, é claro, né? Pois é. E esse tá sendo um dorama que tá sendo bem cotado pra esse ano, né? Eu ainda não tô tão engajada no dorama, principalmente eu ainda não gostei tanto da protagonista no dorama. Eu acho ela muito prepotente, assim, ainda. Provavelmente, com o desenvolvimento da história, ela vai dar uma humanizada, a gente vai entender um pouco mais dela, com certeza. Acho talvez. que agora a gente só tá vendo o lado dele, assim, dentro da história toda. E aí, Sim, aos poucos, sim. a gente vai conhecendo o lado dela. Eu tô realmente curiosa pra saber o que aconteceu antes e o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois disso tudo. Eu também. Mas vamos ver, assim. Tô curiosa. Com certeza eu vou acompanhar pra ver. E depois a gente traz o que a gente achou do dorama quando ele acabar. Com certeza. Porque veremos. Enfim. Mas, gente, deixa nos comentários agora o que vocês acharam dessas tretas. E conta pra gente se vocês dessas souberem tretas todas. mais tretas também. Podem contar pra gente. A gente adora conhecer sobre tudo. A gente é curiosa. Então, conta pra gente. E, por favor, né, curte o vídeo, se inscreve no canal pra dar aquela ajudada que a gente, né, a gente precisa pra continuar com esses vídeos. E nos falem o que vocês gostariam de ver por aqui. E é isso. Então, até mais, galera. Annyeonghaseyo.